você aqui no programa Elas e Tal, no nosso canal da Multipros. Eu fico muito feliz quando a gente tem esses encontros com as pessoas maravilhosas que a gente traz aqui. E hoje, claro, não ia ser diferente. Então, pega o seu café, senta num lugar confortável que a gente vai começar e eu vou trazer um currículo maravilhoso aqui para contar para vocês quem é essa pessoa que vai nos inspirar e nos ensinar muito hoje. Ela é cirurgiã dentista, ela é especialista em estética e reabilitação oral. Ela atua há quase 10 anos ajudando as pessoas a recuperarem o sorriso e a autoconfiança. Vocês vão entender o porquê de tudo isso. Ela tem uma prática que une tecnologia, sensibilidade e atenção nos detalhes. E acredita que cada sorriso conta uma história, não é isso? E que o seu papel, além, né, de cuidar da gente, de todo mundo, tem uma história maravilhosa, ela faz tudo isso com respeito, com conforto e com resultados naturais. Nós vamos falar isso também com a Andressa. Muito bem-vinda, Andressa Faria, ao Elas e Tal. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, Samara, pelo convite. Fico muito honrada, né? Me sinto muito lisonjeada. O nosso encontro, né, recente me trouxe até aqui. E eu fico muito feliz, então muito obrigada, tenho certeza que vai ser maravilhoso. E é muito legal, Andressa, falar isso, porque eu fico super agradecida também, porque a nossa conexão veio do Instagram, né? Então, assim, chama lá, ela nunca vai me atender, eu atendo, o programa pode demorar, mas a gente se organiza e você pode estar aqui com a gente no Elas e Tal. Então, seja bem-vinda mesmo. Muito obrigada. Me conta tudo. Você Conte. Chegou, a gente já conversou um monte. Então, a gente fez um roteiro daqueles que vocês sabem que pode dispersar, né, gente? Sim. Mas me conta tudo. Como que você chegou na odontologia? Porque eu já sei que não começou com ela. Sim, então. Na verdade, eu falo uma transição de carreira, né? Eu cursei e fiz engenharia civil, então... Mais uma engenheira na mesa, Exatamente. Né, gente? Mês das engenheiras. Então, olha o poder das mulheres aí dentro da engenharia. Exatamente. Eu me formei muito nova, na época, no ensino médio, e a minha mãe, na época, me incentivava muito a fazer engenharia. Eu sempre soube dentro de mim que eu seria da área da saúde, eu sempre gostei do cuidar, dessa atenção, sempre gostei da parte da cirurgia, que é uma parte que eu atuo hoje em dia também. E eu entrei para engenharia, fiz engenharia civil, e quando eu estava me formando, aconteceu, né, uma situação, a minha mãe faleceu, e nessa perda dela, eu tive um insight muito grande, Samara, de que a vida ela é muito breve. Sabe, assim, a gente às vezes não imagina o que pode acontecer, e assim que ela se foi, eu percebi que a vida é muito curta e eu não me sentia 100% realizada naquilo que eu fazia. Eu falei, gente, eu vou realmente fazer aquilo que eu gosto, que eu sinto meu coração realmente bater mais forte, e eu troquei. Eu comecei a fazer, então, odontologia, eu sempre quis trabalhar com a área da saúde, e eu entrei na odontologia. E assim que eu entrei, eu tive uma outra perda, que foi uma perda do meu pai. Então foram perdas muito sequentes, muito, muito próximas. E exatamente o que me salvou, eu falo que a odontologia ela me salvou, porque na época que meu pai faleceu, a odontologia foi o meu refúgio. Porque eu acabava estudando muito, fiquei me dedicando e isso conseguiu me trazer de volta, sabe? Eu acho tão sensível, assim, quando a gente escuta essas histórias, né, assim, das perdas. Porque para muitas pessoas, a pandemia foi o primeiro contato com, assim, eu posso acabar, né? A vida acaba, né? Ali muita gente pensou assim, gente, então quer dizer que eu posso morrer, né? Eu tive uma situação... que eu entendi como que isso é e, de fato, isso é uma mudança. Muda, vira uma chavinha mesmo, assim. Foram perdas muito significativas, isso já vai, né, fazer aí mais ou menos quase 10 anos, e nessas perdas eu percebi que também, né, isso faz muito parte do meu trabalho hoje em dia, de uma via do meu trabalho, de que as relações é o que também salva a gente, né? Naquele momento ali, além da odontologia, que foi o que eu resolvi focar, então, diante daquela dor imensa, eu falei, gente, vou estudar, vou dar meu melhor. Eu comecei a cuidar do outro, e quanto mais eu cuidava, quanto mais eu dava, você era mais... resgatada, Exatamente, né? Olha eu era só. resgatada. E isso foi fluindo, sabe? Então, eu me formei, fui me especializando, fui atuando exatamente onde eu gostaria, e aí eu fiz essa transição desta forma. Então, hoje, isso também reflete diretamente aí no meu trabalho.
Mas você ainda teve um outro trabalho voluntário, Isso. né? Que é legal a gente contar. Eu, durante toda a minha formação, eu sempre foquei muito na parte cirúrgica, que é uma das minhas especialidades hoje. Então, eu fiquei muito tempo no hospital em Belo Horizonte, no hospital público, onde a gente trata pacientes de estomatologia, ou seja, de doenças. Então, pacientes com câncer, pacientes com tumores. E esses pacientes chegam lá, são geralmente pacientes, né, que precisam, têm uma demanda muito grande. E ali eu vi que eu me identifiquei também com isso. Assim que na época eu formei, eu tive uma oportunidade, né? Eu tinha um grande amigo que ele tinha uma instituição, uma ONG, que atuava junto com a ONU num campo de refugiados na Venezuela. Até hoje existe esse campo de refugiados, a gente tem uma crise humanitária ali muito grave, que acontece até hoje. E eu fiz um processo, passei e eu fui para lá e fiquei 3 meses atuando como a única dentista desse campo de refugiados. E na época... Incrível, que ano que foi isso? Isso foi em 2019, foi bem próximo. Foi antes da pandemia? Eu peguei a pandemia lá. Ah, você pegou. Eu faço um recorte, porque as pessoas têm 2 vidas, antes e depois. E foi antes da pandemia? A pessoa fala, foi, porque eu lembro que na pandemia... Eu peguei a pandemia lá, tanto que ainda não tinha vacina, isso era a minha preocupação. Eu cheguei a pegar Covid lá, não tinha vacina, foi o meu medo, estava muito distante. Mas eu fui, e bem na época que eu fui, lá na verdade a gente tem o campo de refugiados, onde tem a ONU atuando, e a ONU na verdade ela é uma organização mãe. A gente tem os braços da ONU, que é a Acnur, que é a Unicef, que são várias organizações que atuam junto, inclusive chama Operação Acolhida, é uma operação que... Quem está atuando ali também são as Forças Armadas, enfim. E esse hospital de campanha estava sendo criado na parte da odontologia. Então, eu fui a primeira dentista a chegar e a montar mesmo toda essa estrutura, desde do operacional, do que precisa de ter no estoque, como que isso vai funcionar, até os atendimentos. Nossa. E é tudo muito precário. É assim, eu falo que eu voltei de lá muito abalada, inclusive. Eu fiquei lá alguns meses, chegou uma hora que eu vi que era um limite, eu quis voltar. A gente conhece, né? Eu já atuei em situação assim mesmo. Também. A gente fala, já deu pra mim, né? Chega uma hora que você sente, se absorve. Esponja, não sei, talvez as pessoas que estão ali, assim, só com aquilo, elas têm um preparo melhor. Eu não tive nenhum, né? Quando eu vivi. Mas... Talvez e aí elas dão conta, mas aí você começa a trazer e você fala, isso está me fazendo... eu acho que é maravilhoso, eu acho que é uma oportunidade única quando você pode 100%. Atuar, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa de se conhecer demais. Sim, eu sempre tive dentro de mim, assim, essa vontade eu sempre tive dentro de mim essa vontade de ajudar o próximo. Isso até hoje aflora muito dentro de mim. Então, eu fui, mas realmente chegou um momento que eu senti que estava ficando muito pesado, porque é uma situação muito difícil. São crianças sem pai e mãe, são pessoas muito debilitadas. Então, lá, por exemplo, todos os procedimentos que eu fazia não era voltado para estética, era 100% cirúrgico. As pessoas só procuravam a ajuda no hospital quando já estavam muito graves. Entendi. Né? Então, o paciente, quando chegava para mim, já estava muito debilitado. Então, era dos mais novinhos, as crianças até idosos, e sem perspectiva nenhuma de vida ali, de futuro direito. Então, realmente, você acaba virando uma esponja, né? A gente acaba absorvendo um pouco. E aí, você vai dormir quando você vê, você está preocupada com... Exatamente. Né? Aquilo... As crianças, né? Você não tinha filho, né? Não tinha filho. Porque se tivesse, a gente não dá conta. Não assim. dá. Não, hoje em dia, por exemplo, eu tenho ainda vontade de fazer outros trabalhos, é uma intenção minha, mas não tanto tempo, né? Eu fiquei lá quase meio ano, peguei a pandemia, e aí eu não voltei, não tinham as vacinas, peguei o Covid... Então, eu fiquei sempre naquela situação tensa, mas foi uma grande escola. Eu falo para minha vida enquanto ser humano e profissionalmente também, porque a gente aprende a fazer com o que tem. Aqui eu trabalho com tudo que há de melhor, né? Eu tenho esse privilégio, e lá não. Lá a gente faz com o que tem e a gente vê que dá para fazer também, sabe? Então, é muito interessante, porque a gente vai nos 2 mundos. Então, foi uma escola maravilhosa. Eu imagino. E aí, fazendo essa transição toda de sair de lá e chegar aqui,
e focar na odontologia estética. Exatamente. A minha formação se passou pela cirurgia, e aí quanto mais eu atendi os pacientes, hoje eu fui me especializando em áreas que eu trabalho exatamente com a odontologia estética, então com o sorriso em si que a gente enxerga no outro, e com a parte cirúrgica. Então o paciente perdeu um dente, a gente reabilita. Eu comecei a sentir essa necessidade da parte estética, porque o sorriso, a gente às vezes não tem a noção do quão importante ele é e o quão importante ele carrega as emoções que a gente sente. Eu tenho muitos pacientes que às vezes são desdentados totais, pacientes que às vezes um único dente, isso interfere na sua autoestima. Não. Então, com o passar do tempo no consultório, eu comecei a perceber que todos os pacientes, eles tinham os seus traumas. Sim. Né? No consultório não é só chegar e cuidar ali pontualmente do dente, né? Quando eu falo que para além de dente eu cuido de pessoas, é porque as pessoas precisam muito de ser escutadas, né? Todo mundo tem uma história, e essa história ela vai reverberar ali exatamente nas suas emoções, e o sorriso traz isso, Que esteticamente. Legal. E que sensibilidade a sua, né? Trazer isso assim para perceber que às vezes a pessoa não sorri, não é só o dente. Né? Que tá faltando. São várias questões. E às vezes tem gente, é muito comum as pessoas, por exemplo, terem traumas de dentista e não conseguirem fazer um tratamento, independente, às vezes, né, da sua condição financeira. As pessoas, às vezes, podem realizar tratamentos e podem cuidar daquilo que precisa e, às vezes, não vão por trauma mesmo, porque a gente tem um pouco disso também. Demais. Né? É muito comum, eu vejo isso muito no consultório. E você enxerga a tecnologia hoje ajudando, favorecendo? Já vi, por exemplo, aqueles escaneamentos a laser. Me conta um pouco, assim, como que... Samara, a tecnologia ela veio para, assim, revolucionar mesmo, né? Hoje, no consultório, a gente já consegue usar a tecnologia para ter mais previsibilidade no tratamento, para a gente ter mais assertividade. Então, a tecnologia, a gente tem os scanners, né, que a gente já não utiliza, às vezes, a moldagem em alguns tratamentos. A gente consegue fazer planejamentos cirúrgicos muito precisos, o que antes a gente fazia de forma manual. Então, isso reflete lá no final, no resultado final. Então, no sorriso final do paciente. É 100% hoje, assim, a tecnologia ela é indispensável. Em qualquer área, dentro da odontologia, até dentro da medicina no geral, né? E o que você acha que contribui, assim, para você se diferenciar? Tem todo um atendimento, eu me considero hora paciente, eu tô aqui hora paciente, hora entrevistadora, né? E o que você considera, assim, o seu diferencial? Eu acho que essa questão, quando você fala de cuidar das pessoas, hoje em dia, a gente teve, né, um podcast anterior, assim, falando dos processos, das metodologias, da dificuldade das empresas e também dos desafios delas crescerem, assim, né? Mas o tempo inteiro a gente está falando de pessoas. Claro. O tempo inteiro são as pessoas no centro de tudo que vai acontecendo. E aí tem todas as ferramentas, né? O céu é o limite, ou o bolso, né? Enfim, mas Sim, podendo investir, né? O céu é o limite aí de tudo que pode vir. E por que você acredita, né, que as pessoas vão escolher você, né? Eu acho que essa história de cuidar das pessoas, assim, é quase que um abraço, né? Exatamente. É um abraço, assim, eu brinco assim, se a minha... gente, o mundo tá muito carente, né? Tá todo mundo querendo, né, um abraço. Assim, eu morei um tempo na Irlanda, assim, já fugi de novo, hein, gente? E lá as pessoas não abraçavam. Não abraçavam, elas não se tocam, assim. Sim. E tinha, curiosamente, 4 crianças na casa que eu morava. Eu falei, gente, eu preciso ensinar esses meninos a abraçar, porque não é possível. Tinha dia que eu queria um abraço, né? Eu acho que passa muito pelo exatamente o que você está falando. Eu acho que além do meu diferencial de, né, sempre me manter atualizada na parte técnica mesmo ali, enquanto eu faço os atendimentos, eu acho que o meu grande diferencial é exatamente esse calor humano, porque eu acredito que eu estou não cuidando somente de dentes, de uma estrutura, de um mineral, que né, eu tô cuidando ali de pessoas, e essas pessoas são cheias de dores, cheias de demandas. Então, eu recebo muitos pacientes no consultório, Samara, que às vezes fala um pouco do dente também, sabe? Acaba virando até uma certa terapia. Olha porque só. Às vezes os pacientes começam a se abrir, contar a sua história, suas dores. Eu já tive pacientes que chorou, eu tenho pacientes que saem de alegria também. Então, eu acho que o grande diferencial é a gente realizar também
o básico, né? Aquele básico muito bem feito, porque eu acho que naquele primeiro momento básico bem feito faz toda a diferença. E eu acho que esse acolhimento, ter esse calor, ter essa escuta ativa, eu acho que isso é o principal para que eu consiga ali me conectar com esse paciente. Porque também, é igual você falou, o sorriso, né? Eu abrindo meu coração no meio do podcast, o sorriso, assim, né? Ah, esse sorriso é lindo, é largo. Mas muita gente, eu inclusive tive isso, tinha bullying quando era pequeno. Sim. Porque o dente torto, a boca muito grande, você cresce, a boca não. E aí, eu lembro que eu ria assim, ó. Com a mão, né? Com a mão, né? E você, assim, um dos meninos, né? Outro dia teve que arrancar 8 dentes. Ele falou, vou ficar banguela? Né? Eu vou pra aula banguela? Então, assim, dependendo da idade que você começa... Porque chega uma hora que é a fada, né? Tem a fada, a história. Aí uma hora você fala, gente, meus dentes, assim... E os meninos vão crescendo, né? As pessoas, nós vamos crescendo assim, o dente acompanha ali. Às vezes o dente cresce, a pessoa não, a boca. Sim, sim. E gera um trauma. E aí, quando o seu sorriso, assim, é a sua porta, né? Você o seu já cartão tem de esses visita. traumas enraizados. Só que você já tem esse trauma que você não vai nem saber de onde que aquilo veio. Porque, assim, igual aconteceu comigo, mas eu já superei, assim, e tudo, mas eu acho que fala muito de você chegar e falar assim, nossa, será que eu vou chegar lá e falar, eles vão ficar olhando pra minha boca? Né? Então, quando você traz isso desse desconforto, imagina quanto trauma. E graças a Deus, mamãe, um beijo, meu dentista, Lúcio, não sei se ele ainda é vivo, mas eu consegui corrigir, cheguei até aqui, né? Mas assim, tem muita gente que não. Sim. Então, você foi crescendo assim, nossa, meu sorriso é horrível. Ai, será que meu dente tá sujo? Te trava, né? Exatamente, é interessante porque os pacientes que chegam no consultório que têm vergonha ao sorrir, que têm esse trauma, a maioria das vezes foi um trauma de infância, desse processo de crescimento. E eu sempre tenho uma conversa muito sincera com os pacientes, porque muitos, às vezes, por terem trauma, não acham o seu sorriso bonito. Então, uma grande... até dificuldade que às vezes eu tenho no consultório, mas que eu tento mostrar isso para os pacientes, é que o que você já tem pode ser muito bonito. A gente não precisa de transformar ele todo para que ele fique bonito. Vamos falar disso depois. Porque isso, a gente tem que enaltecer aquilo que você tem. Nós somos belíssimos, né? Cada um tem a sua beleza. Então, eu acho que a gente aceitar exatamente aquilo que a gente tem é importante. E isso é uma conversa que eu tenho muito. Porque esses traumas passam por isso, né? Da gente ter vergonha, da gente não conseguir sorrir, expressar. Né? E aí, às vezes você fala, não vou falar, não vai ficar olhando na minha boca, né? E aí você nem se posiciona, se fala alguma coisa. E aí vamos pensar numa história também do oposto, né? Hoje, juntar aqui tecnologia e estética, aquelas lentes, né? O excesso. Eu acho que o excesso também, porque tem hora que você olha o dente de todo mundo, ele é impecável, assim. Sim. Eu falo, não, gente, não é possível que só o meu tá um pouquinho torto, tá um pouquinho mais amarelado. Tão orgânico, né? Só que mas não. É isso. Um dos pilares do meu trabalho, além dessa qualidade, eu acho que é a naturalidade. Ótimo. Eu realmente parto do pressuposto, as lentes, os laminados, que são esses materiais que você está comentando, eles chegaram no mercado há muitos anos e eles não chegaram com o intuito de fazer só uma transformação estética. Hoje em dia é muito usado com essa finalidade. Antes não? Antes não. E, na verdade, a maior indicação deles não é exatamente somente para uma questão estética, né? Estou achando meu dente às vezes feio, vou fazer. Não é isso. Por exemplo, às vezes você chega com um único dente quebrado e a gente precisa de reabilitar esse único dente, um dente central. Então, essas lentes, esses laminados em porcelana, eles vieram para a gente poder suprir demandas de saúde. Então, quando você tem uma cárie ou tem essa questão estética, porque bateu, enfim, a gente usa para a saúde. Com o passar do tempo, isso foi se transformando e foi chegando em como está hoje, né? Às vezes o paciente não tem absolutamente nenhuma demanda de saúde e ele resolve colocar esses laminados. Eu acho que tudo tem seu lugar, né? E tudo tem sua hora. Então, tudo tem um limite, posso Exatamente, acrescentar, né? Com certeza, eu acredito nisso. Eu acho que fica lindo termos sorrisos branquinhos, né, naturais, mas eu acho que às vezes a gente tem passado mesmo aí de um limite do que é até aceitável falar até para a saúde. Quando a gente resolve colocar essas lentes, esses laminados, a gente, de certa forma, a gente está fazendo uma agressão ao dente, para a gente cimentar, para a gente colar
essas lentes, a gente precisa de desgastar o dente, a gente precisa de colocar um material ali que vai agredir um pouquinho para receber essa lente. Então tem que ser muito bem pensado e indicado. E no longo prazo, né? A longo prazo. Porque assim, a gente vai envelhecer. Isso. E o dente você vai sentindo que não dá para abrir a latinha no dente mais, Não né? dá, os dentes têm uma certa movimentação ao longo da vida, então a gente vê cada vez mais, por exemplo, adolescentes querendo colocar toda a boca de laminados cerâmicos. Eu, particularmente, como profissional e como pessoa, eu acho que assim, se o adolescente, por exemplo, não tem essa indicação, eu acho que não deve ser colocado, porque em breve ele vai ter que trocar tudo novamente, porque a gente tem um tempo de vida, né, desses materiais que são longos, mas quanto mais cedo a gente coloca, fazendo um paralelo, né, quando a gente coloca uma prótese e tudo mais dentro da cirurgia plástica, a gente sempre tem que estar atento para trocar esses materiais, então é a mesma coisa. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de senso para poder indicar e realizar esses procedimentos. São muitos desafios, né, Andressa, assim, que a gente vê. Hoje na internet está todo mundo fazendo isso, então vamos fazer também. E aí eu trago, né, para acompanhar, para fazer parte de uma comunidade, uma trend que seja, né, sei lá. E hoje em dia é tudo super difícil, assim, para a gente escolher ou sustentar ficar de fora. Sim. Né? E você, como cirurgiã dentista, é importante a gente falar, você também é uma empreendedora, né? Você tem os seus desafios de gestão, você tem os seus desafios de colocar o seu negócio dentro de um planejamento, de ter resultados, né? Como que você gerencia isso tudo? Porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu quero colocar a lente. Vamos pegar esse exemplo da lente. Nossa, se eu pegar a lente, eu vou fechar o meu orçamento bem, né? O meu plano do mês. Mas não é isso que eu acredito. Então, só para a gente entender. Sim. Esse A equilíbrio, área da saúde, hoje em dia, ela não é só cuidar ali do paciente. Ela tem todo um por trás. Então, eu tenho uma empresa. E essa empresa, ela passa por todos os processos de um microempreendedor até uma empresa maior. Então, a parte de contabilidade, a parte de financeiro, de estratégia de marketing, a gente tem que fazer todo um plano de negócios mesmo para a gente conseguir ter um saldo positivo. É uma empresa, a gente tem que vender, né? A gente tem que ter essa lucratividade. Então, quando a gente passa, por exemplo, esse orçamento do paciente, a gente tem várias possibilidades para que ele possa realizar dentro daquilo que fica viável para ele. Né? E aí eu sempre tenho buscado, Samara, ajudas externas, né? Então, por exemplo, consultorias, isso tudo influencia, porque a gente aprende ali a ser dentista. Mas a gente não aprende a gerir uma empresa. É o soft e hard skills, né, gente? Que a gente o tempo inteiro precisa de equilibrar, né? A área da saúde é isso, a gente aprende a cuidar das pessoas, mas a gente não aprende a gerir empresa. Então isso é uma grande dificuldade, eu acho que da maioria dos profissionais da área da saúde. Por isso que eu acho importante você falar, porque às vezes tem esteticista, tem várias pessoas assim que são da área técnica, né? E falar, mas é lindo. Falar que não, só que se eu tô precisando de dinheiro, eu vou lá fazer o que a pessoa quer. É lindo, né? Mas assim, tem muito trabalho por trás e hoje em dia, inclusive, a grande dificuldade, eu acho, da área da saúde é isso, essa parte administrativa, em que, inclusive, a gente muitas das vezes vai aprendendo na marra, no dia a dia, vai entendendo sobre os impostos, né, sobre tudo, porque é um negócio, é uma empresa e que a gente tende a ir crescendo cada vez mais, então essas demandas também vão aumentando. Né? E daqui para frente, já me conta, como que você está imaginando, né? Daqui para frente hoje, né, eu tenho um consultório, a minha ideia é ampliar esse consultório, né, para que eu consiga atender e ter uma demanda maior de pacientes, que eu consiga chegar cada vez mais em pacientes. Mas eu também tenho o grande objetivo de ir para a parte acadêmica, então conseguir me profissionalizando, né, para conseguir me aprimorando e passar isso adiante. E eu tenho um grande sonho lá na frente mesmo, de ter também uma organização para que eu consiga, volta lá no início da minha história. Que delícia! Tenho mesmo, para que eu consiga oferecer de alguma forma essa ajuda e esse apoio para as pessoas que acho que é devolver, né, Andressa? Ai, que linda! Eu acho que a gente não consegue receber sem dar, sabe? Maravilhoso. Então, lá na frente, eu sei que é um projeto muito futuro, mas eu tenho vontade de ter uma organização em Belo Horizonte, porque é difícil, a minha área, a gente precisa de a cadeira, a gente precisa das estruturas, mas eu tenho esse projeto. Então, a longo prazo, ir me aperfeiçoando cada vez mais, ampliando o consultório e lá na frente ajudar pessoas que precisam, porque a gente sabe que é difícil hoje. É difícil, a gente é muito, né,
privilegiado com as oportunidades, né, que a gente 100%. teve. Por que não devolver, E né? a área da saúde no Brasil ainda é uma área que é muito cara, então não é todo mundo, às vezes, que tem acesso de qualidade. Então, é um grande objetivo. Que maravilhosa. Só Sim. podia mesmo vir de você. Essa retribuição, né? Sim. A tudo que você teve. Sim, Que sim. história maravilhosa. Eu tô muito feliz. Deixa os seus contatos, seus arrobas, para quem quiser te procurar, né? Claro. E-mail. Eu vou deixar o meu arroba do Instagram é dra.andressa.sfaria. Então, todos vocês, né, que quiserem conversar comigo, agendar uma consulta, mas às vezes até conversar, ir lá bater um papo, tomar um café. É uma delícia. O café lindo, a vista linda, o consultório lindo, eu recomendo. Vai ser um prazer imenso receber cada um de vocês e vocês vão ser muito bem acolhidos. Obrigada. Então, Obrigada a repete. você. Arroba doutora.andressa.sfaria. Esse é o do Instagram. E o meu e-mail é dra.doutora.andressafaria@gmail.com. Maravilhosa. Obrigada, um beijo. E acompanha a gente aqui no Multiprosa.